Como é o tratamento do edema macular? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina in Vitro, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Então já inscreva-se no canal, deixe o like, ative o sininho para você ficar sempre informado sobre as doenças da retina. Afinal de contas, nós publicamos de 2 a 3 vídeos por semana aqui no canal, sempre trazendo novidades e explicações muito importantes sobre as doenças da retina, como prevenir perda de visão, como é a melhor forma de tratar esta ou aquela doença. E hoje, inclusive, nós vamos responder a pergunta de um seguidor que questionou, que está com edema macular e quer saber o que ele pode fazer, como é o tratamento do edema macular. Para lembrar então, mácula é a área central da retina, é a área mais importante, aquela parte principal que nós utilizamos para enxergar imagens nítidas. Quando estamos lendo alguma coisa, quando estamos tentando reconhecer alguém, nós usamos a visão gerada pela mácula. E existem várias doenças que podem causar uma espécie de inchaço, ou seja, o edema macular, o edema na mácula. Inclusive, esta palavra macular, para muitas pessoas lembra mancha, claro, porque mácula é sinônimo de mancha, mas não quer dizer que ela está tendo manchas no olho. Mácula é sim o centro da visão. E como ela tem uma cor um pouquinho mais acentuada do que o restante da retina, então é chamada de mácula. E este edema macular, então, é o inchaço da área central da retina. A principal causa de edema macular é a retinopatia diabética, que é a doença que muitos diabéticos têm e que pode afetar profundamente a retina, causando então edema macular, causando hemorragia dentro do olho e até mesmo descolamento de retina. Mas a principal causa de baixa de visão em pacientes com retinopatia diabética é o edema de mácula. Uma outra causa bem comum é a oclusão de ramo venoso e também a oclusão de veia central da retina, que é quando existe uma trombose, um entupimento do sistema venoso da retina, e aí o sangue, da mesma forma que no diabético, tem problema para circular, acaba tendo uma permeabilidade exagerada dos vasos, e o líquido fica acumulado na mácula. Uma doença que também causa uma espécie de edema é a degeneração macular exudativa, mas aí muitas vezes nós nem chamamos de edema macular porque é uma patologia um pouco diferente, apesar de que também na maioria das vezes causa o edema, causa o inchaço da mácula. E realmente o edema macular era uma doença muito difícil de tratar até cerca de 15 anos atrás. Muitas vezes nós tentávamos fazer laser, até existe hoje em dia ainda indicação de laser, principalmente o laser focal, que é quando nós encontramos alguns pontinhos de vazamento nos microaneurismas. Também hoje em dia existe o laser micropulso, que é um laser de potência um pouco mais baixa que pode ser aplicado até no centro da mácula, pode trazer benefícios para alguns pacientes, mas de uma forma geral o tratamento do edema macular foi revolucionado há alguns anos com o advento das injeções intravítreas de anti-angiogênico, que são medicações especiais que o médico injeta diretamente no olho através da pars plana, entrando aqui na partezinha branca do olho. Nós colocamos uma gotinha da medicação lá dentro do olho e esta medicação especial vai se ligar na retina, melhorando a circulação da retina e reduzindo, na grande maioria dos casos, o edema de mácula. Também existe a opção de injetar corticoide dentro do olho, seja, por exemplo, a triamcinolona, que é uma medicação não tão utilizada quanto os antiangiogênicos. Também existe o Ozurdex, que é um corticoide de depósito que fica vários meses soltando o corticoide dentro do olho. Pode também ajudar bastante, mas a forma principal de tratamento realmente são as injeções de antiangiogênico, com a qual nós vamos fazer o tratamento escalonado, ou seja, dependendo da gravidade do caso, mas de uma forma geral, nós fazemos uma injeção por mês nos 3 primeiros meses e conforme o paciente vai melhorando, nós vamos aumentando este intervalo, tentando espaçar cada vez mais as injeções, até que alguns pacientes conseguem se livrar do tratamento. Mas é importante ressaltar que a diabetes, principalmente, é uma doença crônica, então nós nunca consideramos o paciente como 100% curado. Ele deve monitorar e muitas vezes é necessário, sim, fazer as injeções de antiangiogênico por um prazo muito longo. Existem pacientes que ficam anos a fio tratando com as injeções intravítreas de antiangiogênico. E apesar de que, é claro, injeção no olho não é a coisa mais agradável do mundo, a maioria dos pacientes tolera muito bem o tratamento
e foi uma grande solução encontrada porque realmente antes das injeções nós praticamente não tínhamos uma forma eficaz de tratar esta doença. Então, se você foi diagnosticado com edema de mácula, converse bem com seu médico, veja quais são as opções, como funciona o tratamento e tente fazer o tratamento da forma mais correta possível, porque nós sabemos que quanto antes o tratamento é iniciado e também quanto melhor ele é feito, ou seja, quando o paciente consegue seguir direitinho o cronograma das injeções, melhor é o resultado. Lembrando também pacientes diabéticos, principalmente, quando conseguem um controle melhor da diabetes, quando conseguem controlar a pressão arterial, tem uma resposta melhor ao tratamento do que os pacientes que estão com a diabetes muito descontrolada. Se você tiver mais alguma dúvida sobre esse assunto, aproveite para deixar um comentário. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina in Vitro.